todas y a todos. Un honor poder compartir este espacio con Dr. Hernández, con Isabel, y estar acá en el espacio de la ADP. Muchas gracias por la invitación. Somos la fuerza del movimiento sindical de Latinoamérica. Ser de la ADP y ser a ustedes que hacen la educación pública en este país. Es un honor ser invitada por segunda vez a un congreso de la ADP, ¿no? Pero también tengo mucho honor de ter participado en unas jornadas pedagógicas y conozco muchas partes de este país. Baraúna, la terra de John Bosch, La Vega, enfim. Tenho muito honor de estar neste país. Quero te dizer que passei por umas eleições. Domingo foi as eleições em meu país. E quando diz, mira, por que estou saindo para a República Dominicana? Porque muitas coisas estão passando por estes dias e quero justificar minha ausência na abertura aérea, porque sentei e tive que sair para chamadas e para reuniões virtuais. Pero é com alegria de ter chegado em Brasil onde chegamos. Então, de forma que peço mil desculpas por não ter atendido como na invitação que enviou a ADP, que pedia todo um texto, pero vou deixar acá os companheiros que estão coordenando na mesa e prometendo enviar para a publicação depois. Bem, quero começar com uma canção. Uma parte de uma canção de meu país que tenho acompanhado esta semana. E como estamos na era da modernidade, da tecnologia, apuntem aí e depois vocês procurem em YouTube. No YouTube se chama Estrelas de Água. Estrelas de Água. E esta canção, na primeira parte, diz assim: água, cada gotícula um rio. Rio, estrela de água em el olhar, em la mirada. Gente de todas as partes que se junta para a tristeza acabar. Hoje, eu sonhei que estava despertada e vi o céu todo estrellado. Parecia que as estrelas estavam a tocar a terra. Era um sentimento apaixonado. Chegavam pessoas de todas as partes, abraçando-se e dando-lhe as mãos. Era meu país, que era um continente, e estava bem adelante, à minha frente, e começava a transformar-se. Não sei se era sonho ou se era realidade, pero era el bem vencendo el mal. Las elecciones de Brasil de última domingo es este sonho y este bem vencendo el mal. E que bem, porque es una elección que cuando yo llegué y acá todos ustedes decían, mira las elecciones en Brasil, las elecciones por Lula. Es una elección que ultrapasa las fronteras de Brasil, que ultrapasa las fronteras de mi país, porque significa esta esperança del bem vencer el mal. E el mal está substituindo em Trump, nos Estados Unidos, em Bolsonaro, em Brasil, em Lobo de Filipinas, que defende todo o contrário da vida e do direito de los pueblos, igual nós defendemos enquanto organizações, enquanto movimento sindicais. Bom? Então, se que o bem possa vencer o mal sempre, em Brasil, em República Dominicana e em qualquer parte do mundo. Bem, o tema que nos toca tratar acá é a realidade e a perspectiva da carreira docente em América Latina. Somos sobreviventes de muitas coisas em nossas vidas personais e em nossas vidas coletivas. E em nossas vidas coletivas será porque decidimos que a fórmula de sobreviver e de ser nosso profissional está em el coletivo. E este coletivo, através de nossa organização sindical, e em caso acá, da ADP. Mas também somos sobreviventes de uma pandemia que neste ciclo
llegó a nosotros y a nosotras y dividió el mundo antes de la pandemia y post la pandemia. En América Latina. Y todo lo saber y también todas las gestiones laborales fue duramente atingido por la pandemia. O sea, hay un mundo antes de la pandemia y otro después de la pandemia. Y todos los servicios laborales y todas las profesiones laborales fueron duramente afectadas por la pandemia. Primero tuvimos que sobrevivir para la vida y la salida veio por la ciencia. Fue la vacuna que está nos permitiendo hoy estar acá presencialmente. Enquanto muchos se fueron, enquanto la vacuna no llegó para que pudiéramos sobrevivir. O sea, es la ciencia que se sabe. Y es la ciencia que tiene que ser pública y los servicios tienen que ser públicos. En nuestro sector educativo fue el sector más afectado durante la pandemia. Más afectado porque nuestros saberes es colectivo. Somos de espacios de saber, de interagir con la presencialidad. Y con la virtualidad que fue impuesto en la pandemia, como una educación de emergencia, del día para la noche, el sacrificio y el trabajo de todos los maestros para mantener este vínculo educativo entre los estudiantes, los centros universitarios y también las escuelas. Bien, ¿por qué se hay un antes y después de nuestro saber, de nuestra actividad profesional? Antes de la pandemia, ya estaba muy en curso la cuestión de la educación a distancia, las famosas EAD, educación a distancia, ou então o uso de las plataformas digitais, la famosa inteligência artificial. E muitos governos tentando imponer el sistema educativo, não no sentido de ser algo más para colaborar con el proceso pedagógico, mas de substituição de los maestros. Muitos governos aprovando também a homeschool para que os niños em função de trânsito, de violência e tal, puderam aprender em sua casa e só venir em um local e fazer sua prova e receber seu diploma de conclusão de curso. Já estava todo este processo, não de privatização do sistema público, cada vez mais poner dinheiro no sistema privado e deixar o público um tanto de lado. Quando viene a pandemia, del dia para a noite, o que era presencial passou a ser virtual. E as plataformas, os negócios hechos com os governos de todos os países foram negócios que deixaram mais milionários os donos de plataformas, e também aqueles que produzem conteúdos digitais. Bem, que ensinou na pandemia? Que o saber tem que ser presencial. E a importância do trabalho do maestro. E aqueles que pensavam de uma forma virtual, e os padres também de família, há 2-3 meses, queriam saber quando estavam as classes, enfim, e que o filho fora para a escola. Ou seja, o trabalho nosso foi valorado, principalmente até da primeira infância. Mas também foi o período que mais se precarizou das relações laborais de los educadores. Muitos não tiveram renovados seus contratos de trabalho durante a pandemia. Ou seja, é uma contradição. Todos os estudos dizendo a importância do maestro na vida, a importância do trabalho do maestro. Mas também essa importância não acompanhou uma valoração profissional desse maestro. Desarrollador y pintor. Las tecnologías digitales. Todos os estudos que hicimos em Latinoamérica mostram 3 coisas. Primeiro, o esforço de todos os maestros de aprender a utilizar as plataformas digitais, el Zoom, el Classroom, um montão de coisas. Anotadíssimos todos estiveram para aprender isso. Pero del dia para a noite buscar o vínculo. Todos se quedaram anotados, endeudados, porque muitos tiveram que aumentar a internet sua por sua conta de seu bolsillo, porque os governos não deram plata para isso, ou tiveram que comprar computadora, porque não tinham uma computadora suficiente, não? E desesperados, porque os estudantes não correspondiam
la brecha digital que tenemos en toda Latinoamérica de acceso a la cuestión de las tecnologías virtuales. Entonces, todos los estudios nuestros de la Internacional de la Educación, de las universidades, apuntan a estos 3 puntos en relación del maestro. El esfuerzo, ¿no? El aprendizaje del día para la noche de las plataformas virtuales, el endeudamento, agotamiento de estos profesionales para hacer llegar a este vínculo de los... Esta educación virtual fue una educación de emergencia y no pueden los gobiernos querer que volvemos la normalidad como si no tuvieran 2 años que quedamos prácticamente sin clases presenciales. Y 40 es, na nossa região, 30% de los estudiantes tuvieron acceso a la internet. 40% precario, o sea, 60% no tuvieron ningún acceso a la internet. Y los maestros, muchos fueron de casa en casa entregando las tareas a los estudiantes de formación. Bien, voltei acá, tenho que dizer que el sistema nuestro já estava com a questão de parcerias públicos-privadas, as tais PPPs, e acá ustedes têm uma relação tanto promíscua com a questão da igreja nesse sentido de passar as escolas públicas para a administração da igreja católica e passa recursos públicos para este setor. Nós temos que entender que isso também é um modelo de privatização, um processo também de educação à distância, não? E a moda agora é essa questão do empreendedorismo. Temos que educar a los jovens para ter sucesso individual e ser grandes empreendedores, não? E a utilização da meritocracia. Que é isso? Ter mais plata no Ministério de Educação para aplicar a avaliação de los estudiantes do que platas para implementar a questão pedagógica. É só medir com provas estandarizadas, não para corrigir os rumos de por que não está, mas para atender a organismos multilaterais, da ONU, da Unesco e até mesmo o Banco Mundial, e não para ser um diagnóstico para dizer, mira, por que uma escola se quer os estudantes que aprendem mais do que outras escolas? E quando você vai ver é por quê? Porque essa escola tem melhores condições técnicas, melhores condições ambientais em relação às escolas que os estudantes não têm desempenho tão iguais. Então, por meritocracia. E quer também pagar os maestros, então por isso não tem perspectiva de carreira, porque querem pagar os maestros nesta perspectiva de meritocracia. E é nisso que nós estamos envolvidos, não? Si pagan por mérito, si llegan a pagar por mérito. De manter, não? Ou seja, manter a escola nesse dualismo de educação para ricos e educação para pobres. Então, para os pobres, a educação técnica, porque de imediato tem que ir ao trabalho. Para os ricos, uma educação mais alongada, que vá à universidade, porque a eles sim, podem se quedar até os 18, até os 20 anos, solamente estudando e não trabalhando. E os filhos da classe trabalhadora têm que de imediato começar a trabalhar, então tem uma educação aligerada, não? Então, as tecnologias, as plataformas virtuais são complementos ao processo pedagógico, pero não substitui o rol, o papel do maestro. E isso é fundamental que lo estiga. E os vínculos com o estudante têm que ser adentro de los espaços educativos, de las universidades, de los colégios e dentro de todo o ambiente escolar. E a valoração do maestro se passa por ter concurso público de livre acesso, não ter indicação política, de que tem classes que é ligada a determinado político, outro não, e também ter perspectiva de valoração profissional. Entrar agora, sabe que ganha tanto, pero que com 10 anos, com 20 anos, sabe onde vai progredir em sua carreira profissional. E ter formação contínua, porque quando eu me formei na universidade, não tinha nenhuma plataforma virtual.
hoy hay. Entonces los maestros tienen que tener una formación continua que no salga de su bolsillo, que salga de los programas y del gobierno y de formación es del Estado, ¿no? Y que cuide también del proceso de la salud mental, no solo de los estudiantes, no solo de los maestros, mas también de todos los estudiantes y de todos, ¿no? Y algunas cosas de curiosidad para poder encerrar, que ya me pasaron los tiempos. Algo que es distinto. Siempre cuando vem una persona de fuera, queremos saber cómo es la educación en su país. Y voy a decir 3 cosas que es distinto en Brasil con el restante de Latinoamérica. Allá somos todos profesores. Não tem essa coisa de ser maestro ou ser professor. Somos todos professores, trabalhamos em primária, secundária ou na universidade. Ganhamos por nossa formação individual. Eu sou professora, sou pedagoga, posso trabalhar desde a primeira infância e na formação de professores, de maestro para a secundária. Mi salário é por mi nível de formação individual. Se eu estiver trabalhando na guarderia, eu ganho o mesmo salário que trabalhamos na secundária. E assim somos todos em Brasil. E por isso ganhamos por nossa formação individual e não por onde trabalhamos no nosso local de trabalho. Outra coisa é que somos distintos. Em Brasil, constitucionalmente, 25% de todos os impostos da municipalidade e também das províncias tem que ser invertido em educação. E 18% de todo o pressuposto da União tem que ser invertido em educação. Então, somos uma república federativa, vocês são um país comunitário. Isto é distinto de como se atua. Mas o país, quanto mais grande, também os desafios são muito grandes. E enquanto internacional da educação, todos os estudos que estamos fazendo neste momento, que já vem de Latinoamérica, qual é a grande ameaça que temos na educação? A privatização da educação, da mercantilização. Todos os governos de nossa região estão nesse paquete, junto com Todos por la Educação, Junto por la Educação, Rede Educa, e tem polido dinheiro público à iniciativa privada. O único país na região que diminuiu o setor privado na última década foi Bolívia. Os demais países, ao revés. O setor privado cresceu muito, pelo todo com dinheiro público. E a Unesco está muito a serviço disso e os governos nossos, o Ministério da Educação, muito pendentes nesse sentido. Dando beca, dizendo escolas profissionais, escolas filantrópicas. Esta é uma ameaça real toda directa. A outra é a questão da meritocracia, ou seja, as provas estandarizadas, a prova de PISA, que valorizam tanto, que avaloram que os desiguais de forma igual. Avaliam uma carta de República Dominicana igual de Finlândia. Depois vamos dizer, mira como está bem Finlândia, como está mal Dominicana, não vai adiante. Hacen una valoración del cielo de la tierra. Nos sobra, porque tenemos que subir el ranqueo. Es así. Estamos muy bajos y exigen de los maestros y tal. Y quieren utilizar eso para ser pago de los maestros, ¿no? Entonces, eso está muy presente para nosotros y para nosotras en toda la región. Entonces, nuestro desafío, hacer la defensa permanente de la educación pública y la valoración nuestra, que somos educadores públicos y que merecemos ser respetados. Ahora, para eso, ¿dónde tenemos que hacer las luchas públicas? Adentro de nuestras organizaciones sindicales. Gracias y disculpa por el tiempo. Dio la clave, ¿dónde hay que comenzar la lucha para eso? Tremenda intervención. Oye, allá se usa nada más, el 25% por una parte. Pero cuando van a otro sitio, el 48% nada más para Brasil, aunque Brasil es grande. Se ha integrado Pero eso no se puede comparar la educación, donde hay tanta inversión. el presidente internacional de la educación para América Latina, el compañero Converti Rodríguez, que está ahí con nosotros.
especial para él. De igual manera tenemos la presencia del equipo de relación de este panel, encabezado por el compañero Sisto Gavín, la compañera encargada de asuntos internacionales de nuestro gremio ADP, la compañera Aura Heredia. De igual manera tenemos la presencia de la segunda vicepresidenta de la ADP, la compañera Primitiva Medina. Está por ahí. Y otros compañeros que continuaremos mencionando su nombre en el transcurso de esta actividad. Vamos a presentarle ahora